Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando a nova live, né? Hoje, com fé no Filho de Deus, no Senhor Jesus, pedindo que visitem as suas casas, dando força a todos aqueles quantos se lutam com a vida, né? E até mesmo para aproximar de Deus. Porque nós sabemos que sem Deus não temos condições de chegar a lugar nenhum. Alguns tentaram chegar pela riqueza, também não conseguiram. O que ele pode ter conseguido? Uma vida melhor para os prazeres da carne, né? Viver bem, morar bem, né? E até passear bastante, andar, fazer excursões de longos dias e ter aquele prazer de dizer, para mim não falta nada. E aí, por esse engano, é que a Bíblia diz que muitos caíram no laço de Satanás. Não por lutarem para ter as coisas, ser ricos, mas é porque ele passa a pensar que tem tudo, não falta nada, e para ele não vai ter dificuldade para que ele veja os outros que não teve a mesma habilidade que ele passando. E por isso ele não tira um minuto da sua vida, talvez, não estou falando de todos, né? Para poder pensar o quanto é difícil para o pobre quando ele, até mesmo comida, ele quer procurar, mas não sabe onde encontrar, certo? Porque nem todos são iguais. Alguns têm um desenvolvimento mental fantástico, né? Ele sabe como aplicar, ele sabe como manejar seus negócios e por que não, até de certa forma, no começo do seu desenvolvimento, ele sabe fazer até economia, ele sabe gastar em cima de onde há retorno e evita gastar numa coisa que não traz retorno. Se cuida bem para se sentir bem, mas com muito cuidado quando for para adquirir alguma coisa, ele também não usa medir muito o espaço, não. Ele quer que venha aí. Ele, de certa forma, ele vai ligando as entradas, aquele tipo assim, que só vem, mas não vai, né? Você está me entendendo? Então, nós vemos que Deus não cobra muito de uma pessoa para que ele possa ter um futuro espiritual excelente. A gente, até Deus mesmo, a gente vê ele falando na Bíblia, mais de fazer o bem às pessoas que, de certa forma, são inimigos de Deus, se não nessa vida, em outra vida, mas que foram inimigos. Porque se não tivesse sido assim, a Bíblia não dizia o seguinte, que
Deus enviou Jesus para reconciliarem o povo com Ele. Não há a busca de reconciliação se já não houve um problema que tem que ser resolvido, né? Então, Jesus veio aqui na Terra unicamente para isso, reconciliar o mundo com Deus. Essa reconciliação custou um preço muito caro, que levou a matarem Jesus, porque eles ainda continuavam inimigos de Deus, tal como veio para cá. Porque se Deus quisesse formar um povo aqui, como há em muitas pregações, que a Bíblia até o chama de zeloso e de boas obras. Você tem em mente de que tipo seria esse povo que um grande Deus teriam feito? Não seria esses que já chegaram pecando. Caim matou Abel, Eva desobedeceu, certo? Não que Deus não soubesse disso, né? Porque esse já era o plano do resgate. E para resgatarem esses elementos inimigos de Deus, que antes eram anjos, e foi seduzido por Satanás, gastaria que fosse permitido que pecassem. Porque o pecado nunca traz à pessoa uma situação especial. Quando nós erramos em alguma coisa, usamos até dizer, pequei nisso, né? Cometi um pecado, um erro. Então, teria que ter os erros. A Bíblia diz, é lícito que haja escândalo para que o justo se manifeste. Porque sem o escandaloso, o errado, você também teria dificuldade para descobrir quem era o certo. Ou nem havia esse jeito de dizer. Se tem dois em cada coisa, certo e errado. Porque através do errado você sabe quem está certo e através do certo você sabe quem está errado. Você viu? Então, quando a Bíblia fala do próximo, amai ao próximo como a ti mesmo, passou de ser assim, íntimos, qual você possa confiar, mesmo o homem sendo inconfiável, porque ele não é totalmente puro, e sujeito a cometer erros, e mesmo sendo seu próximo, mas próximo mesmo, não é embolar uma multidão de países e dizer que é nosso próximo. Próximo, será que grande parte das pessoas que pregam assim, diferente, não sabe o que é próximo? O próximo é porque não é distante. Se está distante, não é próximo. Próximo é aquele que convive com a gente e a gente tem certa confiança nele, né? E às vezes até pode ter, mas não confie totalmente, pôr no homem a sua confiança, como Jesus disse, porque você pode se tornar um maldito. Porque uma hora assim, tal como nós podemos vir a errar, ele também. E às vezes, por confiar tanto nesse próximo,
a sua vida vai ser detonada com mais força. Porque você pôs nele toda a sua confiança. Se alguém dizer alguma coisa acerca, a primeira coisa que você vai fazer é defendê-lo. Não, esse não. Não, mas eu vi. Às vezes a pessoa até já viu ele errando em outras fases. Mas você vai defendê-lo, ele nunca te fez nenhum mal. Você vai dizer, não, esse você desculpa, mas eu não acredito. Não é assim? Não tem que ser assim a pregação? Ensinando as pessoas, desvendando um mistério que não é tão mistério, simples, né? Porque para não saber o que é próximo, é só o mais do analfabeto. Para não saber o que é próximo. Então, e mais? Ah, bom, mas aí fala que é para cuidar do próximo e tal. Não está sendo bem assim como você está falando? Não, eu não estou falando nada. Eu estou só transmitindo. Porque o que eu estou falando você encontra parte, claro, porque eu falo de vários lugares, né? Então, você vai encontrar no livro de Romanos, no capítulo 13, você começa no verso 8 e termina no... Termina não, pode parar no 14, que já tem a lição todinha que você precisa, certo? Agora, se você me dissesse, fizesse a sua pergunta da seguinte forma: mas a Bíblia manda ter cuidado do próximo como a ti mesmo. Sim, mas todos, então, desse jeito, não são próximos. Há um diferencial. Tem o próximo que ele não tem as devidas maldades para provocar a você, mas ele é sujeito a erro, amigo. Quem de nós não erramos? Não é? E às vezes, sem intenção, é como eu já disse, o erro dele vai provocar um desastre, porque você confiou. E não fez mal em ter confiado, porque entre muitos que são maus, assim, já proposital, você achou nele graça, você achou interessante. Às vezes tem muitos anos que esse é seu amigo, que ele é seu amigo. Mas ele, enquanto aqui, é sujeito a erro. E se ele pisar na bola, como eu uso dizer, se tiver ligado a você alguma coisa, você vai com ele. Você entendeu? Porque a justiça, ela cobra. Diz que ela é imparcial, mas não é. Não adianta dizer isso. Ela não é imparcial. A nossa, né? Claro. A justiça, ela é parcial. E você não sabe para que lado ela vai pender. Certo? E então, evangelho é para ensinar o povo. Certo? Não é só para falar que tem céu, como eu tenho dito repetidamente, que tem inferno, que tem abismo, que tem animais ferozes que vai vir em forma espiritual, guerras, bestas. Não, o evangelho não foi criado para isso. O evangelho fala disso, porque são revelações que aconteceriam nessa época. É para isso, é te dar a notícia, trazer para você informações do futuro. Agora o evangelho, que é chamado evangelho do reino, é esse que te ensina, que diz para você o que você não deve, ou pelo menos não deveria ter feito, e aquilo que você deve passar a fazer. Porque no meio desse próximo, tem uns que não é próximo, mas ele tem que ser ajudado. Porque nesse meio entra pessoas que é fraco mental, certo? Ou mesmo não tem dom, não tem tanta desenvoltura,
para as coisas, e por isso ele não conseguiu nem mesmo o alimento, ou algo que ele tanto desejou, né? Por falta dessas habilidades que você tem e ele não tem. E eu vi uma cena ontem que marcou para mim. Porque essas coisas muito fortes você não consegue esquecer. E principalmente quando ela faz parte do educativo. No sentido que queremos expressar acerca do espiritual. Sentado em um local, eu e a minha esposa, tinha duas mulheres muito bem arrumadas, assim, e tal. 3, né? Minha esposa está me corrigindo aqui, disse que era 3. Lindas, lindas mulheres. Novas, bonitas, bem vestidas. Um carrão lá legal, encostado. Eu não tenho nada contra isso, não. Eu só estou contando o acontecimento que eu vou escrever na história da minha vida. Aliás, eu já tinha visto coisa semelhante a essa, ou até pior. Mas aquilo ali foi muito forte. Foi muito forte. E aparelhado assim, um pouco, uns 2 metros de nós e uns 2 dessas mulheres, estavam juntas, conversando, sorrindo. E tinha um certo senhor, já bem idoso, assim magrinho, né? Sentado ali também. E, de repente, ele levantou a cabeça e me perguntou. Eu não estou ligando isso a mim para contar, porque, aliás, quando fazemos o bem, a Bíblia nos condena sair tocando trombeta com isso, né? Mas eu estou mostrando para você, através do ensinamento do qual eu não me orgulho de, quando eu posso ajudar alguém, me sentir alguma coisa, porque essas coisas eu retribuo. O mérito é de Deus, que sem Ele eu não venho a não ter nada, no caso, né? Sem Ele, mesmo tendo, eu não tenho nada, né? Então, tudo que acontecer, que eu puder fazer, o mérito não é meu, é de Deus. Então, porque é Ele que dá a vida, Ele que dá a saúde, Ele que ampara, Ele que põe anjos ao nosso redor para vigiar. Se nós estamos se dando mal, o defeito não é dele, é nosso, né? E aquele senhor olhando para mim disse, moço, você poderia pagar um pouquinho de comida para mim? As mulheres lá começaram a sorrir uma para a outra e olhando, de olho nele. Quer dizer, esse mendigo aí, vamos ver qual a atitude dele, né? E não estou lendo o pensamento delas, mas o espiritual diz que não precisamos nem falar, as nossas ações falam por nós. E aí, ele falou e começou a chorar. Chorando mesmo. Se a gente pudesse entrar no cérebro daquele homem naquela hora, eu garanto que nenhuma pessoa nesse planeta queria estar no lugar dele. Mas para aquelas mulheres estava servindo de diversão. Porque quando é assim, não falta nada, tem tudo, acha que tem tudo, né? Esquece que um dia tem um fim que chama de morte, esquece que hoje está em plena saúde e lindas, e quando for daqui a uns tempos não estará mais assim, pode ser acometido, não que eu estou pedindo, viu? Eu falo aqui com o maior cuidado, e nem desejo isso para elas. De repente uma doença ataca, não vê gente nova aí morrendo de infarto,
um após o outro. Então ninguém tem segurança para se gabar. Ficar de olho no mendigo, e eu olhando para o moço lá, para o senhor, e para elas, na reação. Aí eu disse para ele, falei, olha, de frente aqui tem um restaurante. E até nós tínhamos terminado de almoçar naquela hora lá naquele local. Aí eu, sabendo o preço lá do restaurante, né? Eu passei para ele aquela pequena quantia. Porque conhecendo a situação que ele estava ali, a ponto de um senhor daquela idade chorar de fome, você entendeu? E ver pessoas numa boa sorrindo da desgraça do velho. Eu queria ter mais, mas também eu não tenho uma situação financeira assim tão equilibrada, né? Não me falta nada, graças a Deus, porque eu tenho Deus, então minha vida é normal. Não tenho tudo que talvez quero ou gostaria de ter, mas amo tudo que tenho, porque vem de Deus. E entreguei o dinheiro para ele, falei, vai lá e vamos almoçar. E ela sacudindo a cabeça em sinal de revolta, de ter visto alguém ajudar aquele senhor chorando de fome, certo? E acompanharam e tirar toda a atenção das coisas que elas estavam conversando e ficar ligado. E eu e a minha esposa olhando para elas e para o rumo que eu tinha ido. Não para vigiar ele, porque eu passei para ele o dinheiro do almoço, independentemente de qualquer coisa. Eu até disse, se elas estão pensando que ele vai beber ou vai fazer o quê, que ele não estava embriagado. Ele não tem tipo nem de pessoas que bebem bebida alcoólica. Então, ele entrou no restaurante, e elas olhando, e ele saiu lá de dentro com a marmita. O dinheiro era suficiente para ele ter almoçado lá mesmo. Aí eu disse para minha esposa, o choro dele talvez não seja pela fome que ele estivesse sentindo, foi pela situação de alguém que ele deixou em casa. Que às vezes, quem sabe, a esposa doente numa cama, mãe, eu acho que ele não deve ter mais, né? Pela idade que ele mostrava ali. Mas a preocupação dele estava talvez com outra pessoa. Porque ele, conforme a situação que a gente está, a gente prefere passar pelo fogo do que assistir os outros gritando, passando. Certo? Esse não é chamado para mim próximo, porque eu não conheço, não sei as atitudes. As mulheres estavam lá fazendo pré-julgamento, né? Não julgueis segundo a aparência, Jesus disse. Não julgueis para que não sejais julgado, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Por que será que não acham isso na Bíblia? Vai passar toda a vida falando que Jesus curou o cego, como eu repito todo dia? Vai passar toda a vida falando que tem arrebatamento? Falam disso, mas fala de um evangelho que cura o espírito, que traz refrigério, que traz segurança, porque a nossa segurança ela tem que estar no futuro espiritual, certo? Então, ele foi rapidamente, pegou aquela marmita e saiu. Aí me parece, né, que as mulheres até disse, né, pelo menos a marmita ela vai com ela na mão, não foi? Elas tiraram ali um tempo de quase meia hora, porque eles demorou para
para arrumar uma marmita lá para ele, porque nós estávamos de frente, estava vendo tudo ali, o movimento, né? E elas perderam até o jeito delas conversarem, porque elas fizeram questão de virar totalmente à frente para vigiar aquele homem. Aí depois a pessoa fica esperando chegar a bênção na casa dele, né? Engraçado, né? Não tem nada nele que mostra nem que Deus existe passando na porta da rua da casa dele. Porque quem tem coragem de fazer uma coisa dessa é um pobre, miserável, nu, cego e surdo. A Bíblia considera assim. Porque aquele que não conseguir ver os desastres que pode acontecer na sua vida financeira, na sua vida carnal, na sua saúde, nos acidentes e também na salvação, para se livrar da punição, a pessoa que não tiver ligado a essas coisas, para analisá-las, prestarem bem atenção o que fazer, para não fazer errado, porque tentando não errar ainda erramos. Não somos infalíveis. E Deus não ficou contente com aquelas pessoas. Aí como você sabe, ô maluco, é porque tem gente que não gosta da maneira com que eu falo, né? Mas tem os que também, né, graças a Deus, né, tiram algum proveito daquilo que falo, né? Imagina, aí quando uma doença chegar na casa de um elemento desse, ó, que um dia ele vem ficar velho tal como aquele outro, se assim Deus permitir, né? Aí, o primeiro grito que ele vai dar quando o médico disser, olha, eu lamento muito, mas o seu laudo, se não fala para o parente, para ele fala para o parente. Pode levar para casa, porque para isso não tem mais situação. E ele começa a notar que está sendo tratado dessa maneira, ele entra em desespero, certo? Agora sim, agora ele acha que Deus existe. Tem cada artista por aí que até, quando faz a apresentação, apresenta em palco seminu. Mas quando ele cai na doença, um câncer, uma coisa assim, os parentes enchem a terra de pedido de orações. Fala com Deus para salvar meu filho, a minha filha, para salvar o meu pai, eu sei, qualquer que for. Não, não precisa pedir não. Sabe por que não precisa? Porque o próprio Deus diz o seguinte, você vai gritar e eu não vou te responder. Mas se você, vou passar para minhas palavras, for uma pessoa mais polida, nesse sentido, né, bondoso, cuidadoso, se não dá nada para ninguém, mas também não toma, pelo menos, né? Adota o amor em vez do ódio. Para esses, Deus diz o seguinte na Bíblia, esses vão gritar e responder-vos-ei. Aí então está explicado, gente, é isso que os pastores, os missionários, cadê? Tem que explicar. Porque não tocar nessas coisas que Deus está falando é chamá-lo de idiota. Por favor. Ele mandou ensinar o evangelho do reino. Esse evangelho que mostra o mal, mostra o que é bondoso e mostra as consequências que pode vir em cima dessa pessoa por pagamento pela má ação, por punição, e mostra também o refrigério, o livramento, caso ele fizer o contrário. Prezado amigo, eu peço você que deixe o like, compartilhe e que até se inscreva no canal, porque o que faço todo dia
As orações que faço pela sua família, eu não faço em troca de 10%, eu não faço em troca de ofertas alçadas, como se dizem. Não, eu não faço. Eu não tenho nem vínculo com sistemas religiosos. Eu sou um religioso. Eu não faço parte. Não que tenho nada contra também. Não, eu estou falando de mim. Não faço parte de nenhuma instituição no sentido religião para ser salvo. Não. Instituição de caridade, de ajuda, sim. Sim. Mas instituição para ensinar a ser salvo, não tem professor aqui. Para isso não. Tem aluno. Então, eu peço, Senhor meu Deus, a favor de todos os ouvintes, de toda a terra, o mesmo que quero que aconteça comigo, que eu possa melhorar a minha vida espiritual e ter uma vida mais razoável. Aqui eu peço por toda a terra, Senhor, por toda mãe que chora, por todo filho que está abandonado nas ruas, pelo povo de rua, Senhor, moradores de rua, que até dos cães deles que eles têm, eles cuidam melhor do que os outros, Senhor. Existe algo do Senhor neles. E eles estão ali sofrendo, não é porque o Senhor esqueceu eles. É porque eles estão se purificando. Eles vieram de uma outra vida que deixaram dívidas. Mas, infelizmente, os pregadores não creem assim. Eles acham que conseguem virar santo aqui, meu Pai. E sabem que não é, não consegue. E sabem que aí nas galáxias, qual Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, só entram pessoas preparadas, eleitos, escolhidos. E para fazer essa escolha tem que passar por esses testes. Mas Deus tem salvação para todos, amigo. Você nunca foi esquecido, você é obra das mãos de Deus. Operando eu, disse Deus, quem impedirá? Não conheço nenhum Deus antes de mim e nem depois de mim. E junto comigo não há nenhum Deus que eu conheça. Agradeço os santos anjos do Senhor que guarda a sua casa, guarda a nossa casa. Agradeço a Deus acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.